Fala, meus queridos alunos. Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Tá ligado. Vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai dar início à unidade 3. Deixa eu só voltar para a gente ver o que foi que nós já estudamos. Nós já falamos lá, ó, acabou aqui essa história de como é que é? De cartaz publicitário, né? Acabou essa história. Vamos agora para o nosso capítulo 3, para a gente poder começar agora a descobrir um novo tipo de gênero textual, as narrativas de aventuras, tá bom? Nós vamos entender agora o que são as narrativas de aventura, o que são os textos que falam sobre aventuras. Tá ok? Beleza? E nós só vamos ler o texto hoje e responder a algumas atividades. Tá ok? Tá ok? Vamos lá. Deixa eu começando por aqui, ó. A seguir, você vai ler um capítulo do romance As Aventuras de Tom Sawyer. Ave Maria, que nome doido. Tom Sawyer. Sawyer. Acho que é isso. É um jovem órfão que vive com o irmão Sid na casa da tia Polly. Preguiçoso, ele se recusa a fazer qualquer esforço, mas se entrega a todo tipo de aventura. O capítulo reproduzido a seguir intitula-se Um Talento para os Negócios. Sobre o que você imagina que falará, quem será que tem talento e para qual negócio? Troque ideias com os colegas sobre suas hipóteses, tá? Então nós vamos ler isso aqui. O que são aventuras? Né? Para você, o que é aventura? Aventura é você passar, vivenciar um momento em que, como é que a gente pode dizer? Em que tem vários acontecimentos, né? Vários fatos, vai ter problemas, vai ter obstáculos para as pessoas passarem, para as pessoas vivenciarem e por aí vai, tá? Então são esse tipo de acontecimento, é isso que é aventura. E que de certa forma causa prazer em quem está fazendo, em quem está vivendo essa aventura. Porque se demonstram que se tem o pensamento de que uma aventura fortalece as pessoas, tá bom? Então vamos ler aqui esse texto e a gente vai depois vou explicar cada uma das questões da atividade para vocês. Vamos lá. Sábado estava um dia lindo, mas Tom tinha de trabalhar. Na calçada, com um balde de tinta branca e um pincel na mão, olhou a cerca à sua espera para ser pintada e desanimou. Achou a vida horrível, molhou o pincel e começou a passá-lo pela primeira tábua. Repetiu tudo outra vez e mais outra. Precisava dar 3 demãos para o serviço aparecer. Ia levar a vida toda naquilo. Viu Jim passar carregando água, tarefa que sempre achara detestável e agora lhe parecia bem melhor. Propôs: eu vou buscar água para você. Enquanto isso, me dá uma mãozinha aqui. O outro hesitou. Tom insistiu e lhe ofereceu uma bola de gude. Jim ia aceitar, mas tia Polly surgiu e o negócio não foi adiante. Tom foi de novo caiar a cerca, pensando nas coisas maravilhosas que podia estar fazendo. Logo os outros meninos passariam por ali a caminho de brincadeiras. Iam rir dele. Tinha vontade de sumir. Pensou em tudo o que tinha mais nos bolsos e que poderia usar para sugerir trocas. Muito pouco. Não ganharia mais de meia hora de liberdade. De repente teve uma ideia. Pegou o pincel e voltou ao trabalho, bem na hora em que apareceu Ben Rogers, o mais gozador de todos. Vinha alegre, com uma maçã na mão, brincando de navio. Apitava, manobrava, fazia os sons de do grande Missouri, o maior barco que navegava pelo rio. O menino era ao mesmo tempo o navio, o capitão e as sinetas. Ao chegar perto de Tom, passou a andar mais devagar.
diminuir a velocidade, parar, diminuir a velocidade, parar, ding a ling ling, encostar no cais, piuí, parar as máquinas. Tom ignorou as manobras de aproximação e a atração do barco. Continuou entretido com a cerca, dando uns retoques. Ben perguntou: "O que você está de castigo, é? Tem de trabalhar enquanto a gente vai nadar?" Trabalhar? Como assim? Bom, isso que você está fazendo. Tudo bem, se acha que é trabalho, pode achar. Eu estou me divertindo. Essa não. Para cima de mim, ninguém gosta disso. O pincel não parava, para cima e para baixo da tábua. Não sei por quê. Não sei por que não ia gostar disso. Mordeu a maçã, ficou vendo o Tom se afastar ligeiramente o pincel na mão para examinar mais de longe o efeito da pintura. Deixa eu pintar um pouquinho, Tom. Não posso, Ben. Para pintar bem, precisa ser artista. Tia Polly é muito exigente, você sabe. Se fosse na cerca dos fundos, tudo bem, mas aqui na rua tem de ficar bem feito. Aposto que só um menino entre 1000 consegue. Talvez um entre 2000. E quem disse que eu não consigo? Não sou eu. Não sou eu, Ben. É a tia Polly. Jean quis pintar. Ela não deixou. Sid também. Tenho medo de que ela se zangue. Eu sou cuidadoso, Tom, garanto. Olha aqui. Te dou o final da minha maçã. De coração contente e expressão relutante, Tom passou o pincel. O ex-grande Missouri ficou suando debaixo do sol enquanto o artista descansava nas sombras, sentado num barril, comendo maçã e planejando novos negócios. Os meninos vinham passando um a um, paravam para uma gozação e pronto, quando bem cansou, Tom deu uma chance a Billy em troca de uma pipa nova. Depois, John ofereceu um trato morto e ganhou direito de pintar por 1 hora. No fim do dia, Tom já estava na maior riqueza. Tinha bolas de gude, uma gaita, um pedaço de vidro azul, um carretel, uma chave, um soldadinho de chumbo, um casal de sapos, um gato caolho, uma maçaneta, uma coleira de cachorro sem cachorro, o cabo de uma faca, 4 cascas de laranja. A cerca estava pintada com 4 demãos de tintas. Se a tinta não acabasse, Tom levaria à falência todos os meninos da cidade. Tia Polly nem acreditou. Um trabalho perfeito e tão rápido. Viu só? Quando quer fazer uma coisa bem feita, é uma maravilha. Pode brincar, você merece. Mas não perca a hora do jantar e tome um prêmio. Levou-o até a despensa para ele escolher uma maçã. E pegar uma rosca sem ela notar. Rapaz, mas que meninos endanados, né? Vocês fazem isso aí? Tomara que vocês não façam, não. Aliás, tomara que vocês não façam para enganar os outros. Vocês têm que ser injustos também, tá? Vou ler aqui as questões, vocês respondam e não precisa me enviar, tá, gente? Por favor, não precisa me enviar. Vamos lá. Em uma narrativa de aventura, o protagonista é corajoso, astucioso e inteligente. Identifique o protagonista da história e dê exemplo de como essas características aparecem no texto. O protagonista é corajoso, astucioso, ou seja, ele tem astúcia, ele é esperto, tá? E é inteligente. Você vai lá no texto, ver quem é o protagonista e vai me dar características dessas aqui, né? Vai me mostrar, me explicar o porquê que ele é corajoso, porquê que ele é astucioso, esperto e porquê que ele é inteligente, tá? Segundo uma narrativa de aventura, costuma apresentar vários personagens. Identifique os personagens do texto. Quem são os personagens do texto? Só você coloca aqui. É o fulano, fulano, fulano. Tem nomes ele. Pode dar nomes para eles aí também, tá? Terceira, qual foi a primeira ideia que Tom teve para se livrar do trabalho que sua tia lidera? Ele conseguiu o que queria? Explica o que aconteceu. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele pensou para poder se livrar do trabalho foi isso. Mas ele conseguiu?
sim ou não, né? Aí você vai explicar o que aconteceu, por que ele conseguiu ou não se livrar do trabalho. Quarta, em que o Tom pensou que fez querer sumir, né? Ele quis sumir, mas ele pensou em alguma coisa. Em que? Coloque aí. Quinta, o texto apresenta algumas onomatopeias. Vocês lembram o que é onomatopeias? Deixa eu apagar bem que sim, isso aqui é do sexto ano. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. O que é onomatopeia, Jéssica? Volta. Ctrl T, deleta. O que é onomatopeia? Onomatopeia. Para quem não lembra. Palavras que representam sons. Exemplo. Tic-tac. Toque-toque. Trim, que é do telefone. Chua, quando cai água. Né? Deixa eu ver outro. Cabum, explosão. Boom, também explosão. Deixa eu ver. Clique. É o cliquezinho assim, clique na tomada, né? Tem um monte de onomatopeia. Tudo isso aí é onomatopeia, tá? Continuando. Então, esse texto apresenta onomatopeias. Né? O texto que ele apresenta onomatopeias. Identifique escrevendo o trecho em que elas aparecem. Onde é que estão as onomatopeias e bota o trechinho lá onde ele aparece. Cite em que momentos ela aparece e explique o som que elas representam. Elas aparecem naquele momento e elas representam o seguinte som. Tá? É de uma água caindo, é de um clique na porta, um toque-toque na porta. Por aí assim. Sexta. Explique como o Tom convenceu Ben de que não estava de castigo. Né? Você vai mostrar de que forma que ele mostrou lá para o Ben que ele não está, não estou de castigo não. Isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui, tal. Ele explicou lá. Sétima, no trecho de coração contente e expressão relutante, Tom passou o pincel. O que a expressão em destaque sugere? De coração contente. O que quer dizer coração contente? E a expressão relutante. O que quer dizer expressão relutante? Pesquisa aí no dicionário. Tom passou o pincel. Então, como é que estava o pensamento dele, né? Você vai explicar. Explique o título. Um talento para os negócios. O que quer dizer esse título com relação ao texto? O que ele quer dizer com isso aqui, tá? Nona. Conforme você já estudou, a narrativa é um relato de uma história, tá? Real ou fictícia, que acontece em determinado tempo e espaço, com personagens específicos. São elementos do texto narrativo: o narrador, o personagem, espaço, tempo e enredo. Nós já estudamos isso aqui bastante. No ano passado estudamos. Considerando essas informações, identifique os elementos da narrativa presentes em um talento para os negócios de acordo com as informações. Vamos lá. Foco narrativo. Posição tomada pelo narrador contando a história. O que quer dizer isso aqui? Ele quer saber, com isso aqui, em que pessoa o narrador tá sendo. Que tipo de narrador é? Né? Até fiquei meio assim com esse tipo de descrição aqui, porque posição tomada pelo narrador ao contar a história. Ou seja, ele é personagem, é um narrador personagem, é narrador observador, é narrador, sei lá, em segunda pessoa. Que tipo de narrador ele é, tá? E ele fala em qual pessoa? Em primeira pessoa, em terceira pessoa, em segunda pessoa, como é que ele fala? Tá? Então só você coloca aí. Personagens, seres que atuam. Quem são os personagens? Aí você coloca aí todos os personagens. Tempo, época em que ocorre o espaço narrativo. Tem como saber a época, o dia que aconteceu isso aí? Veja lá no texto. Espaço, local onde o enredo acontece. Onde é que acontece isso aí? Dá para saber, viu? Eu só vou dizer isso aqui. O tempo dá pra gente saber quando é que acontece. E o espaço, o local também dá pra gente saber. É só você olhar lá. E o enredo, né? Você vai mostrar como é que inicia a história, como é que ela se desenvolve e como é que ela termina, tá? Você vai escrever bem que assim, ela começa assim, depois vem isso e termina nisso. É bem resumido, tá bom? Beleza. Vamos ver aqui, ó. Décima questão. Todo texto narrativo apresenta uma estrutura que é organizada, que é a organização do enredo. Essa estrutura
consiste em uma situação inicial, complicação ou conflito, o clímax e o desfecho. Sabendo disso, identifica os talentos. Ó, essa parte aqui para você identificar as partes do texto. Como é que é a situação inicial? Ou seja, o narrador explica algumas circunstâncias da história, apresenta o tempo, o espaço, os personagens participam da narrativa. Ou seja, como é que começa a história? Tá? Só você dizer, a história começa assim. Complicação, conflito. O conflito é o momento que se inicia o conflito entre os personagens. Ou seja, é um fato, uma coisa que acontece ali que vai mudar o rumo da história. Tá? Qual é o conflito? Tá bom? Procure lá e escrevam aqui. Clímax, um momento de maior tensão da narrativa. Ou seja, bati aqui no microfone. É o momento em que está mais complicada a história, em que os problemas estão lá em cima, né? E o desfecho, como é que encerra a história, tá bom? Beleza? Gente, é só isso aí. O tempo da aula foi curto, 15 minutos, mas é porque é para dar tempo de vocês resolver essa atividade. Não precisa me enviar. Falo pela última vez, não precisa me enviar. É só deixar no livro de vocês anotadinho. Se você tiver terminado, pronto, tá despachado. Não precisa mais de nada, tá bom? Eu vou corrigir isso aqui depois, tá? Cheiro para vocês, tchau e até amanhã.